Filha amada do Altíssimo, eu venho da parte do Senhor para te entregar esta mensagem. Não por acaso você foi conduzida até aqui. Há um clamor vindo do seu coração, um gemido silencioso que só o céu consegue ouvir. E é por isso que fui enviado, para te trazer luz, revelação e direção sobre algo muito precioso que está sob os teus cuidados. Entenda, aquilo que está acontecendo não é apenas natural, é espiritual. Este é um tempo de discernimento e você precisa compreender o que realmente está em jogo. Como mãe, você carrega dentro de si um amor que o mundo não consegue medir, mas também uma responsabilidade espiritual que poucos compreendem. Você foi escolhida para gerar, proteger e interceder. É por isso que agora precisa ouvir com atenção esta mensagem do anjo sobre seu filho. O céu está em movimento, e há alertas sendo enviados para despertar o seu espírito. Muitos ignoram os sinais, mas você não pode mais fechar os olhos. O Senhor conhece as tuas lágrimas derramadas em silêncio. Ele tem recolhido cada uma delas como oferta preciosa. Há coisas que você não entende sobre o comportamento do seu filho, mas há uma guerra invisível tentando desviá-lo do caminho. Você sente isso. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, está escrito: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. E é exatamente isso que está acontecendo. Há influências ao redor dele que foram estrategicamente posicionadas para confundir sua identidade e afastá-lo do propósito de Deus. Mas você é a sentinela dessa alma. Você tem autoridade para clamar, para repreender e para declarar as promessas do Senhor sobre a vida dele. Lembre-se de que a sua voz no mundo espiritual é poderosa quando está alinhada com a palavra. O céu está te convocando para a batalha. Você se pergunta: mas o que posso fazer se ele não me escuta mais como antes? E eu te digo, há um lugar onde você ainda é ouvida, e é no trono do Altíssimo. Quando você ora, os céus se movem. Quando você declara a palavra, o inimigo treme. Não subestime o poder que foi depositado em suas mãos. Não é com gritos, mas com fé. Não é com desespero, mas com autoridade espiritual. A promessa do Senhor para ti é que nenhuma arma forjada contra a tua casa prosperará. Em Isaías, capítulo 54, versículo 17, diz: toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor, e essa herança também é tua. Não importa o que os olhos naturais estejam vendo agora, o que importa é o que o céu já decretou. Teu filho não é qualquer um. Ele carrega uma marca celestial. Desde o ventre, ele foi separado. Há um chamado sobre ele, e é por isso que os ataques têm sido tão intensos. O inimigo tenta sufocar o destino profético, mas não conseguirá enquanto você permanecer firme na brecha. Deus não te entregou esse filho por acaso. Há um plano maior do que você imagina. Muitas vezes você pensou que estava sozinha nessa jornada. Sentiu-se exausta, incompreendida, e até duvidou de sua própria capacidade como mãe. Mas hoje, eu te digo, o céu te reconhece. O Senhor te vê. Ele te levantou para esta hora específica. Há uma unção sobre ti que será renovada a partir desta mensagem. Não temas. O que o Senhor começou, Ele é fiel para completar. Volte ao lugar da intercessão. Volte a declarar as promessas sobre a vida do teu filho. Quando você se levantar em fé, mesmo sem forças, o exército celestial será liberado para agir. Não há distância, idade ou rebeldia que o amor de Deus não possa alcançar. Ele está cercando teu filho neste exato momento, mesmo que você ainda não veja. O céu está agindo em resposta à tua entrega. Ainda que as circunstâncias gritem o contrário, permaneça com os olhos fixos na promessa. Pois assim diz o Senhor em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Essa palavra é viva, e ela voltará cheia de frutos. Mesmo que pareça estar tudo perdido, há algo que você precisa saber. Você já percebeu que, de uns tempos para cá,
algumas atitudes dele mudaram sem explicação? Há coisas que os olhos não enxergam, mas o coração de mãe sente de longe. Não ignore esses sinais, filha. O que está por trás desse comportamento é maior do que você imagina. Nem tudo é apenas fase, nem tudo é rebeldia ou distração. Existem laços espirituais tentando se firmar ao redor dele, mas hoje o céu te chama para cortar essas correntes. Essa é a hora em que você se levanta não apenas como mãe, mas como intercessora, como guerreira. Não é exagero, é discernimento. E o discernimento vem do Espírito. Você já não dorme como antes, sente inquietação mesmo quando tudo parece em paz. Isso é o Espírito Santo te acordando para a realidade espiritual que cerca a tua casa. Muitas vezes você pensou que era preocupação comum de mãe, mas o que arde em você é zelo de Deus. Ele confiou esse filho a você porque sabia que você teria sensibilidade para entender os tempos. E este é um tempo de alerta. Ele pode não falar, mas há um conflito travando dentro dele. E esse silêncio esconde batalhas profundas. Você precisa saber que muitas decisões estão sendo construídas dentro desse silêncio. E é nesse ponto que o inimigo tenta lançar confusão, desesperança e engano. Mas o Espírito de Deus está se movendo, revelando estratégias para você. Nada será oculto quando você se posicionar em oração. Há vozes ao redor dele tentando substituir a tua voz. Vozes que dizem o que parece certo, mas não vêm de Deus. Influências digitais, amizades sutis, ideias disfarçadas de liberdade. Tudo isso está tentando moldar o coração dele longe da verdade. Mas saiba, tua voz, mesmo em silêncio, tem peso eterno. Quando você ora, mesmo sem ser ouvida por ele, Deus escuta, e os anjos se movem em favor da tua casa. Teu filho é alvo. Não por fraqueza, mas porque o inferno teme aquilo que ele pode se tornar. Há um potencial profético adormecido, uma promessa guardada desde antes do nascimento. Por isso, os ataques têm vindo com intensidade e sutileza. Mas há uma palavra do céu que não foi revogada. O que Deus escreveu a respeito dele ainda está de pé, e o Senhor está reavivando essa promessa no teu espírito agora mesmo. É tempo de discernir as armadilhas do cotidiano. Não subestime as pequenas distrações, os convites inocentes, os conteúdos aparentemente inofensivos. Há veneno em palavras doces, e há afastamento disfarçado de liberdade. Filha, o Espírito Santo quer abrir os teus olhos para enxergar além do natural. Ele vai te mostrar como interceder, quando agir e quando silenciar. Tudo será revelado no tempo certo. Muitas vezes você orou pedindo mudança, mas hoje o céu está invertendo a pergunta: você está pronta para mudar primeiro? Há momentos em que Deus transforma a casa começando por quem ora. E é isso que Ele está fazendo com você. Refinando teu coração, firmando tua fé e te enchendo de autoridade espiritual. Você não será apenas uma mulher que ora, será uma mulher que transforma atmosferas. Mesmo que o ambiente ao teu redor pareça frio, seco, sem frutos, não se engane. A semente que você plantou no coração dele não morreu. Ela está viva. Está sendo regada pelas tuas lágrimas, pelas tuas declarações, pela tua perseverança. E o tempo da germinação está chegando. O inimigo tentou encobrir o solo com mentiras, mas o Senhor está soprando sobre a terra. E o que parecia perdido, começará a brotar. Você precisa vigiar os detalhes. Um simples comentário, uma mudança no olhar, um novo costume, tudo isso carrega sinais. E ao invés de reagir com medo ou raiva, o céu te convida a responder com sabedoria e amor profético. O amor que vê além do erro e declara o destino. A sabedoria que não grita, mas guia. E a fé que não desiste, mesmo diante dos dias mais difíceis. É agora o tempo de cercar a mente dele com a palavra. Ore as Escrituras em voz alta, mesmo que ele não ouça. Declare promessas enquanto ele dorme. Unja as portas, os travesseiros, as roupas. Faça isso não como um ritual, mas como uma expressão da tua fé. Cada ato seu está sendo registrado diante do trono de Deus,
e os céus estão reagindo ao teu posicionamento. Não se distraia com o que dizem os outros. Muitos ao teu redor não entenderão sua insistência, sua vigilância, sua entrega. Mas você não foi chamada para seguir conselhos humanos, e sim para obedecer à direção do Espírito. E ele te diz: não recue, mesmo quando parecer que nada está acontecendo. O céu trabalha no silêncio. E quando menos esperar, virá o romper. Lembre-se de quando ele era pequeno e você o consagrou nas tuas orações. Aquela entrega foi ouvida. O Senhor não se esquece. Mesmo que ele tenha se desviado ou esteja distante agora, a marca permanece. Essa marca é espiritual, invisível aos olhos do mundo, mas visível no reino celestial. E essa marca grita no mundo espiritual, lembrando ao inimigo que ele já tem um dono. Você precisa descansar nessa certeza: o que é de Deus, ninguém toma. O tempo pode passar, os caminhos podem se desviar, mas a palavra que saiu da boca do Senhor não volta vazia. Está escrito em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O próprio Deus está vigiando a promessa que te fez. Por trás dos atrasos, há preparação. Por trás das portas fechadas, há livramento. Por trás das orações aparentemente sem resposta, há estratégias sendo traçadas. Nada está parado no céu. O que você sente como espera, o céu vê como construção. E em breve, tudo fará sentido. Mas até lá, permaneça. Seja firme, não pelas tuas forças, mas pela graça que te sustenta todos os dias. Este é um chamado à vigilância espiritual. Uma convocação do alto. Algo grande está por acontecer, e você será peça-chave nessa virada. Não duvide do que está sentindo agora. O Espírito Santo está soprando sobre teu espírito uma confirmação. E essa confirmação está vindo com paz, com direção e com autoridade. E ainda há algo que você precisa ouvir. Você tem sentido como se algo estivesse prestes a acontecer, não é verdade? É como se o seu espírito estivesse inquieto, alertando que há algo além do que os olhos veem. Isso não é imaginação, é um chamado. Um sinal vindo do céu. Uma movimentação invisível está ocorrendo ao teu redor, e o motivo tem nome: teu filho. Há algo sendo arquitetado contra ele, mas também há algo muito maior sendo liberado em favor dele. E você, como guardiã escolhida, precisa saber o que fazer. O tempo que estamos vivendo é estratégico. As decisões que você tomar agora terão reflexos eternos. Não se trata apenas de comportamento ou fase. Trata-se de uma guerra por destino. O inimigo tem tentado apagar o brilho nos olhos dele, roubar seus sonhos e desvirtuar sua identidade. Mas Deus não permitirá que aquilo que ele plantou seja arrancado. É por isso que esta mensagem chega até você com tanta urgência e peso espiritual. Há orações tuas que ecoaram no céu com tanta força que moveram anjos. E eu sou uma resposta enviada para te fortalecer e te lembrar: nada do que você tem feito em secreto está sendo em vão. Cada clamor, cada lágrima, cada noite em claro tem sido contabilizada. O céu conhece o nome do teu filho. Conhece o teu amor. E mais que isso, conhece o plano que foi escrito para ele, antes mesmo de você segurá-lo nos braços pela primeira vez. Existe um cerco tentando se formar ao redor da mente dele. Dúvidas, confusão, afastamento, desejos que não vêm do alto, tudo isso está tentando moldá-lo longe do plano divino. Mas há um fogo sendo reacendido em você agora. Não por acaso, mas porque chegou o tempo de intensificar tua vigilância espiritual. Deus está te colocando de pé de novo, com olhos mais atentos e discernimento renovado. Ele pode até parecer distante, fechado ou resistente, mas há uma brecha. Uma fenda espiritual por onde a luz está começando a entrar. E você é a responsável por mantê-la aberta com sua fé e constância. Não se deixe levar pelas aparências. O coração dele ainda é sensível à presença do Espírito, mesmo que ele não saiba explicar. Cada semente plantada em nome de Jesus ainda pulsa dentro dele. Se você está se sentindo cansada,
Saiba que o céu te compreende. Esta batalha tem exigido mais de você do que você mesmo imaginava ter para oferecer. Mas existe uma força sobrenatural sendo derramada agora. Uma renovação do alto que te sustenta onde tuas forças humanas falham. É nesse ponto que Deus age com mais poder. Ele te sustenta porque sabe que há uma geração ligada ao teu ventre. Filha, você precisa saber que aquilo que teu filho carrega é maior do que as ameaças que o cercam. Ele foi chamado para coisas que nem ele imagina. Por isso o inimigo investe tanto contra ele. Mas saiba, o que vem de Deus não pode ser cancelado. Mesmo que tentem calar, afastar, deformar, a voz do Senhor sempre encontra caminho. E neste momento, ela está ecoando através de você. Existe uma promessa que está sendo relembrada aos céus por tua persistência. Cada vez que você dobra os joelhos, o inimigo perde espaço. Cada vez que você decide confiar, o plano de Deus avança. Não pare agora. Ainda que tudo pareça contrário, há uma reviravolta sendo preparada. Uma intervenção divina está a caminho, e tua fé está apressando esse processo. Talvez você esteja enfrentando acusações, culpas ou pensamentos de que falhou. Mas o céu te diz hoje, você não falhou. Você foi fiel. Você tem sido uma muralha invisível entre ele e o colapso. Se hoje ele ainda respira esperança, é porque você não desistiu. E isso, filha, tem valor eterno. Deus se agrada da tua fidelidade. E Ele está prestes a te mostrar os frutos do que foi regado com lágrimas. Você foi levantada como atalaia. Uma mulher que vê antes, que sente antes, que ora antes. Essa sensibilidade é um dom, e não um fardo. Não permita que o medo distorça a tua percepção. Aquilo que você pressente é real, mas não para te paralisar, é para te ativar em oração e clamor. Não permita que o cansaço sufoque o som da tua fé. O inimigo teme a tua constância mais do que teus gritos. Agora é o tempo de declarar libertação sobre a vida dele, mesmo que tudo diga o contrário. Chame pelo nome dele em oração. Declare que ele é propriedade exclusiva do Senhor. Ungido, separado, protegido. Há anjos cercando ele em resposta à tua autoridade espiritual. Não subestime quem você é no mundo invisível. O inferno treme quando uma mãe se coloca de joelhos com fé. O Senhor está te entregando chaves. Chaves espirituais para abrir portas específicas, que ninguém mais conseguiria acessar. Há coisas que só você pode fazer por ele. Há áreas do coração dele que só tua oração alcança. Por isso, não desanime com a demora. Cada dia é um tijolo no muro de proteção que está sendo levantado. E esse muro está quase completo. Lembre-se, Deus não depende da vontade dele para agir, ele responde à tua fé. O mesmo Deus que salvou filhos perdidos na Bíblia é o que está agindo agora. Como em Lucas, capítulo 15, o pai do filho pródigo não desistiu de esperar. E o filho voltou. Assim também será contigo. Você verá com os próprios olhos a promessa se cumprir. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Teu filho não é refém das circunstâncias, ele é herdeiro das promessas. E você é a mulher escolhida para garantir que essa herança seja protegida até o tempo certo. Cada ato teu de amor, de correção, de oração, está deixando marcas profundas no espírito dele. Ainda que pareça que ele não escuta, tudo está sendo guardado. Há memórias espirituais sendo formadas, e no tempo certo, elas despertarão. E agora, preste atenção, há algo vindo do alto que ainda não foi revelado. Uma mudança súbita, inesperada, que vai expor tudo o que estava escondido. Você será surpreendida com a maneira como Deus vai agir. Não será como você imaginou, mas será perfeito. Esteja pronta para reconhecer quando isso acontecer, pois será o sinal claro de que a intervenção começou. E isso é só o começo. Ele não te contou, mas algo dentro dele tem gritado por socorro. Você percebeu nos olhos, no silêncio, no afastamento. Não foi à toa que você parou para ouvir esta mensagem. Há algo no invisível pedindo para ser revelado.
O céu está em movimento, e você é parte do plano. Existe uma urgência no espírito, e Deus não permitirá que você fique no escuro. Quando o inimigo tenta esconder, o Senhor revela. E hoje Ele decidiu te mostrar o que está por trás de tudo isso. Você sente como se estivesse caminhando em terreno desconhecido, sem mapa, sem explicação. Mas o Espírito te guia mesmo nas sombras. Ele sussurra a direção quando o medo tenta gritar confusão. Não é coincidência você estar mais sensível, mais atenta, mais alerta. Essa sensibilidade é um dom divino ativado nos dias de batalha. Há revelações vindo dos céus, e teus ouvidos estão sendo preparados para discernir cada detalhe. Há uma batalha sendo travada nos bastidores da alma do teu filho. Algo tenta prender os pensamentos dele, roubar sua identidade, apagar sua luz. E talvez, por fora, tudo pareça dentro do normal. Mas por dentro, há uma guerra silenciosa. E você, mãe, foi equipada com armas espirituais para romper essa resistência. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Você já sentiu a atmosfera da casa mudar sem explicação? Já percebeu como ele evita certos olhares, como o brilho dos sonhos diminuiu? Isso não é fase, isso é sinal. Um sinal de que há interferências tentando roubar o propósito. Mas há também um mover sobrenatural prestes a acontecer, e Deus quer te usar como ponte entre o que é e o que Ele já determinou que será. Há decisões que estão prestes a ser tomadas por Ele. Caminhos que parecem certos aos olhos humanos, mas levam para longe do propósito. Por isso o céu grita por tua intervenção. Não é para controlar, mas para proteger. Deus está te chamando para ficar na brecha como nunca antes. Orar, jejuar, declarar. Porque quando você fala com o céu, o inferno recua. Quando você age com fé, as correntes começam a cair. Você já venceu muitas coisas por ele sem que ele soubesse. Enfermidades, ciladas, afastamentos. Tudo foi desfeito porque sua oração foi ouvida. E hoje, mais uma vez, o céu confia a você uma missão. Essa missão começa no teu quarto secreto, mas ecoa na eternidade. Cada palavra tua em oração será como uma flecha certeira no espírito. O Senhor está armando tuas mãos para a guerra. Ele tem recebido propostas sutis. Ideias distorcidas que parecem boas, mas carregam engano. Essa geração está cercada por distrações maquiadas de sabedoria. Mas tua voz, mesmo quando silenciada, carrega autoridade. Porque você não fala da tua própria força, mas pela unção que repousa sobre a tua maternidade. E é isso que o céu está ativando agora, tua unção de guerreira. Há um movimento no mundo espiritual tentando isolá-lo de tudo o que o conecta ao seu chamado. Relacionamentos, hábitos, distrações. Tudo está sendo usado como estratégia para apagar o que Deus colocou dentro dele. Mas o Senhor está levantando um novo ambiente sobre tua casa. Você vai perceber mudanças na atmosfera. Haverá paz onde antes havia tensão. Haverá luz onde antes havia confusão. Ele precisa de cobertura espiritual como nunca antes. E essa cobertura vem de você. Não se intimide com a resistência, não se cale diante do silêncio. Quando você ora, as palavras se transformam em muralhas invisíveis. Quando você louva, a escuridão perde espaço. E quando você declara a verdade da palavra, ela se torna espada no mundo espiritual. Você não foi chamada para assistir à destruição. Você foi escolhida para intervir. E a autoridade que repousa sobre você vem direto do trono. Você é filha de um Deus que nunca perdeu batalha. E Ele te diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Isso é mais do que consolo, é uma convocação. Não é o fim. É só o meio do processo. Mesmo que tudo pareça fora do controle, Deus está no controle. E Ele está usando até o que parece desvio para conduzir ao caminho certo. Mas precisa de você posicionada, firme,
Atenta. Porque há um momento exato em que o céu intervém, e esse momento está mais próximo do que você imagina. Prepare-se. Você vai começar a ter sonhos mais claros, percepções mais afiadas. O Espírito Santo vai te revelar o que palavras humanas não conseguem explicar, porque ele confia a você segredos eternos. O que está vindo não é leve, mas é glorioso. Não será fácil, mas será vitorioso. E quando você menos esperar, os frutos começarão a aparecer. Comece hoje a declarar identidade sobre ele. Diga quem ele é segundo a palavra. Diga que ele é escolhido, separado, amado, chamado por Deus. Diga mesmo que ele não ouça, mesmo que ele não queira ouvir. Porque no mundo espiritual, tudo que é dito em fé ecoa com autoridade. E você verá, em tempo oportuno, o coração dele se render à voz que verdadeiramente o conhece. Você ainda vai testemunhar a transformação que parecia impossível. Ainda vai olhar nos olhos dele e ver o brilho do propósito restaurado. Ainda vai ouvir ele falar com segurança aquilo que Deus o chamou para ser. Mas até lá, mantenha-se firme. Continue. O céu está contando com você. A tua persistência está escrevendo uma nova história. E há mais que o céu deseja te revelar. Algumas respostas chegam quando o coração já está cansado de perguntar. É nesse ponto, onde tudo parece em silêncio, que o céu fala mais alto. Tu não estás ouvindo essas palavras por acaso. Foi necessário um alinhamento divino para que este momento acontecesse. Há uma sincronia entre o que tua alma precisava escutar e o que Deus preparou para te alcançar agora. Ele te ama tanto que não se cansa de tentar, insistir, chamar, até que tu percebas, é contigo que ele quer falar. Eu, como mensageiro celestial, te revelo, tua vida ainda será palco de milagres. Ainda que o cenário atual pareça contrário, há uma promessa que permanece de pé. O Senhor não volta atrás naquilo que declara. Mesmo que tu já tenhas desistido em algumas áreas, ele não desistiu de ti. E enquanto tu lias cada linha dessa mensagem, algo foi sendo ativado dentro de ti, uma lembrança do teu propósito, uma faísca de fé reacendendo onde havia dor. A dúvida tentou calar tua convicção. As vozes externas te fizeram questionar o tempo, o valor, a direção. Mas o Senhor sussurra agora no teu íntimo: filha, eu sou contigo. Ele não te chamou para uma jornada solitária, e sim para uma caminhada onde o céu se manifesta em cada passo de obediência. Há anjos liberados ao teu favor, a proteção sendo ampliada, e a promessa se preparando para florescer. Não ignores mais os sinais. O céu já tentou te alcançar de 3 formas diferentes, e esta é a última tentativa antes de uma virada importante na tua história. Deus respeita teu livre-arbítrio, mas Ele te ama demais para não te avisar. Tu tens sido chamada, separada e marcada por um propósito eterno. Não se trata mais apenas de ti. Há pessoas que só serão libertas quando tu te posicionares. Este é o tempo de romper com as prisões internas. Não deixes que a culpa, o medo ou a comparação te paralisem. Tu foste escolhida por Deus e revestida com graça. O teu sim vai destravar destinos. A libertação na tua voz. A cura nas tuas mãos. Há consolo nas tuas palavras. Mas tudo começa quando tu decides ouvir por completo e obedecer sem reservas. Deus está fazendo algo novo, e quer que tu faças parte disso com todo o teu coração. O convite dele é pessoal, íntimo, transformador. E a tua resposta vai mudar tudo. Escolhe caminhar com ele, mesmo sem entender todos os detalhes. Confia que o que está sendo preparado será infinitamente melhor do que aquilo que tu pediste. O tempo de resistir acabou. Agora é o tempo de viver o sobrenatural. A partir de hoje, tu não andarás mais confusa. O céu te entregou direção. Tu foste lembrada, tocada e fortalecida. E se essas palavras encontraram eco dentro de ti, é porque há algo sobrenatural sendo firmado entre tua fé e a promessa que te espera. Não negligencies esse mover. Ele veio para restaurar teu espírito e realinhar teu destino com a vontade perfeita de Deus.
chegou o momento de tomar posse. Declara com fé e autoridade. Asterisco, asterisco, tudo posso naquele que me fortalece, asterisco, asterisco. Essa é a tua senha de resposta ao céu. É a confirmação de que tu recebeu, compreendeu e acolheu o que foi derramado sobre tua vida. É a chave para o novo ciclo que se inicia. Não deixes essa semente parar aqui. Regue com oração, com busca, com entrega. O céu está atento. E se tu sentiu que essa mensagem falou contigo, une-te a nós nessa caminhada espiritual. Inscreve-te no canal agora mesmo e ativa o sino das notificações. Assim, tu não perderás nenhuma das orações preciosas que estão por vir, momentos de conexão que podem transformar tua vida por completo. Aqui, tu nunca estarás sozinha. Juntas, seremos fortalecidas no Senhor, de glória em glória, de fé em fé. Obrigada por permitir que esta mensagem celestial chegasse ao teu coração. Que a paz do Senhor continue te envolvendo, guiando e guardando. E lembra, o céu fala com quem escolhe escutar. Nos vemos na próxima oração.